O Chile conta com o PEP, Programa de Educação Pré-Escolar, que teve no início de 2011. A coordenadora nacional é a Maria Amélia Sepúlveda Garcia. E a motivação para o desenvolvimento do programa é ampliar o reino de Deus através da experiência do programa socioeducativo no Chile em unidades educacionais, levando a esperança ao coração das crianças, transmitindo a mensagem de amor do nosso Pai Celestial. Oferecer a oportunidade das regiões do Chile para implementar o PEP. E os objetivos que têm sido realizados é implementar um objetivo de prevenção de saúde e nutrição em pelo menos 30% das unidades. Criar material didático de suporte para os missionários e educadores. Fortalecer as unidades do PEP mais antigas por meio do treinamento e suporte online e criação de novos materiais de ensino. Colômbia. Boa noite. Boa noite. Vim representar aqui a Colômbia, como já foi dito, representando a Segunda Igreja Batista do Parque Jockey Club. Então, vamos começar. A Colômbia, ela é um país muito bonito por sua natureza, ela é bem diverso, assim como o Brasil. E eu quero avisar para vocês que a Junta de Missões Mundiais está presente naquele país. Ele conta hoje com a ação de alguns voluntários e missionários. Esses voluntários, eles trabalham junto com um programa de radicais latino-americano. E eles são pessoas acima de 18 anos que dedicam 1 ano e 9 meses da sua vida na obra do Senhor. E hoje vamos falar especificamente do programa presente lá, que é o PARE. O que é o PARE? O PARE é o Programa de Ajuda, Reabilitação e Esperança. Ele é bem parecido com a nossa Cristolândia aqui no Brasil. Então, funciona assim. É uma casa onde pessoas em situações de rua vão para lá com o objetivo de não ganharem apenas alimento e um local para se recuperarem durante um tempo, mas também, lá com a ajuda dos missionários e voluntários, eles recebem um pouquinho da palavra de Deus e a semente é plantada no coração deles. Um trabalho muito bonito que tem gerado vários frutos. A nossa líder também foi para lá, para a Colômbia, e já fez um trabalho missionário lá também. Então, é muito especial no coração dela. E também eu quero incentivar a cada menina aqui, não só as meninas, as mensageiras, mas todos nós como cristãos, a orar por esse projeto. Porque sabemos que são tempos difíceis, não só aqui no Brasil, mas como nos outros países que as meninas estão representando também, assim como na Colômbia. Então, você, como mensageira, que você possa estar orando por esse projeto, por cada voluntário, por cada missionário que está presente ali, além também de ofertar. Muitos de nós aqui provavelmente não trabalhamos, né? Mas aquele dinheirinho que a gente ganha do nosso pai, da nossa mãe, a gente pode estar juntando e contribuindo com missões. Além também de ser uma missionária. Você pode falar de Jesus aonde quer que você for, no seu colégio, na sua casa, na rua, com qualquer pessoa. Você pode ser um representante do reino de Deus aqui na terra. Então, que possamos fazer esses passos de missão. E, além do mais, fazendo isso, você vai estar cumprindo a ordem que Jesus deu, que é o ID. Então, mensageira, viva com paixão. Amém. Agora nós vamos a Angola. Boa noite. Eu estou aqui representando a Primeira Igreja Batista de Tocos e representando o país da Angola. A República da Angola possui maioria cristã, embora haja muito sincretismo, crenças e costumes herdados das religiões antigas. Um dos ícones de missões mundiais, a missionária Analzira Nascimento, atuou no país de 1985 a 2002, enfrentando dificuldades da guerra civil, lado a lado com o povo angolano. Os principais problemas da Angola são mortalidade infantil e a instabilidade política.
O drama da comunidade surda local chamou a atenção de Missões Mundiais, que em 2004 iniciou o ministério com surdos na Igreja Batista do Calvário, na cidade de Huambo. Com o apoio dos batistas brasileiros, uma escola inclusiva foi criada. Até o início de 2019, cerca de 60 irmãos surdos já haviam sido batizados e muitos estão sendo discipulados. Entre os primeiros surdos batizados e discipulados está Francisco Cacinda Epamba. Tornou-se missionário, concluiu o curso de bacharel em teologia e foi ordenado pastor em dezembro de 2018. Projetos em Angola: Congregação Batista de Calvário, Escola Pamosi e PEP, preparação de professores para escolas teológicas. Amém. Agora a Papua Nova Guiné. Boa noite, eu sou da Igreja Batista do Parque Califórnia e, como ela falou, eu vou representar a Papua Nova Guiné. O primeiro livro da Bíblia é traduzido para a língua Maiwala. Finalmente, o povo Maiwala terá seu primeiro livro da Bíblia traduzido para a sua própria língua. O missionário Alessandro Nunes compartilhou a tão esperada informação em um dos episódios do podcast Bíblias para os Povos, lançado este mês. Segundo ele, o livro de Marcos foi totalmente traduzido e está sendo impresso. A dedicação deste trabalho a Deus está marcada para o início de 2021 e tem um significado histórico. Alessandro e sua esposa, a missionária Raquel, juntamente com o filho Gabriel, estão na Papua há 2 anos. Eles desenvolvem um ministério de gerenciamento de projetos de tradução da Bíblia para línguas locais. O casal mora no extremo oeste da ilha de Papua e trabalha inicialmente junto ao povo Maiwala. Segundo Alessandro, em todo o mundo há necessidade de tradução da Bíblia, e é de quase 2.000 línguas. Há cerca de 2.700 projetos em andamento e mais de 800 traduções já foram finalizadas. Muitas línguas têm apenas porções da palavra de Deus e outras apenas algumas histórias bíblicas. Existe também a necessidade de traduções para cerca de 280 línguas de sinais em todo o mundo, tendo sido finalizadas apenas 35. Ele revela que na Oceania a necessidade de tradução é para cerca de 400 línguas. Por lá, atualmente, existem aproximadamente 350 projetos de tradução em andamento. Na Papua, são mais de 830 línguas, das quais 280 ainda não possuem nenhum trecho da Bíblia traduzido. Por aqui, os pastores leem a Bíblia em inglês ou em outra língua, traduzindo oralmente o contexto. Esse processo dificulta o entendimento do texto bíblico e pode gerar alguma má interpretação da palavra, comenta. O povo Maiwala vive da pesca e da agricultura familiar. São cerca de 2.000 cidadãos bem simples. Foi na década de 1990 que uma missionária americana iniciou o processo de análise gramatical e ortográfica da língua. Ela reparou até materiais de alfabetização, mas infelizmente não pôde começar o trabalho de tradução da Bíblia. Este processo só foi iniciado em 2001 por um pastor local. Ele começou pelo livro de Marcos, mas o pastor enfrentou sérios obstáculos e a tradução ficou parada até o início de 2018. Alessandro conta que foi no final de 2018 que eles chegaram à região e conheceram 9 tradutoras Maiwala. Elas tinham dificuldade para a conclusão da tradução. Graças a Deus, os missionários, junto com essas mulheres, concluíram a tradução do livro de Marcos, que agora está sendo impresso. Se Deus permitir, faremos a dedicação deste livro a Deus no início de 2021. Será o primeiro livro da Bíblia traduzido para este povo. Para o ano que vem, os missionários esperam também concluir as traduções dos livros de Lucas e Mateus para a língua Maiwala e expandir o trabalho junto a outros povos locais. Neste ano, como parte do trabalho de tradução, na etapa da verificação junto à comunidade do texto bíblico, os missionários juntaram um grupo de pessoas que não estavam envolvidas na tradução e leram para elas textos bíblicos para observar sua compreensão. Vejam o que o pequeno texto do livro de Lucas traduzido para a língua Maiwala foi capaz de fazer. Imagine quantas vidas serão transformadas depois de toda a Bíblia for traduzida. Comemora o missionário. A luz de Cristo irá refletir no meio desta comunidade e lhes trará paz, alegria e transformação. Agora nós vamos chamar o grupo de coreografia da Planície, as mensageiras do Rei da Planície, vão apresentar o hino oficial de missões. E eu vou pedir para vocês, filhas, para vocês ficarem ali. Não é para ninguém descer, não, tá? Enquanto estiver cantando, se apresentando a coreografia.
sirvo com paixão e estendo as minhas mãos, vivendo a compaixão. Teu reino vem sobre nós, ele vem para sempre. Jesus reinará, das nações ele é rei, não há outro igual. Para sempre eu vou cantar, Jesus é rei, Jesus é rei. Hoje tenho em mim a marca de Jesus, ele é meu Senhor. Sirvo com paixão e estendo as minhas mãos, vivendo a compaixão. Teu reino vem sobre nós, ele vem para sempre. Jesus reinará, das nações ele é rei, não há outro igual. Para sempre eu vou cantar. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Minha vida eu entrego e vou com Cristo até o fim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Minha vida eu entrego e vou com Cristo. Teu reino vem sobre nós, ele vem para sempre. Jesus reinará, das nações ele é rei, não há outro igual. Para sempre vou cantar. Teu reino vem sobre nós, ele vem para sempre. Jesus reinará, das nações ele é rei, não há outro igual. Para sempre eu vou cantar, Jesus é rei, Jesus é rei. Que lindas. Venham meninas, venham filhas. Vamos. Obrigada. Obrigada. Vamos agora com as notícias missionárias do México, Guiné-Bissau, África do Sul, países fechados e, por último, a Ucrânia. Tá bom? Então, México. Boa noite. Eu sou da Igreja Batista do Parque Prazeres e vou falar sobre o México. Não achei uma notícia tão grande, mas vamos lá. A notícia é sobre o PEP, que entregou 50 cestas básicas às famílias das crianças da cidade de Monterrey. Assim, foi possível beneficiar 79 crianças, contribuindo para o desenvolvimento integral, fornecendo-lhes alimento em meio a uma pandemia que afetou gravemente a situação econômica das famílias. Da mesma forma, foi entregue material de apoio acadêmico para continuar fortalecendo seu desenvolvimento escolar. Vamos orar pelo México, e é isso.
Boa noite. Eu sou da Primeira Igreja Batista em Ururaí. E eu vou representar Guiné-Bissau. A JMM está atualmente ativamente na Guiné-Bissau, onde a missionária presente ajudou mais uma aldeia na região leste do país, onde predomina o islamismo e outros artifícios do inimigo. Compartilhou o Evangelho, dando uma palestra educativa sobre a prevenção de doenças e depois fez atendimento a cada um. Entregou brinquedos e merendas para a escola Caminare. O curso de estudos financeiros GRAU avança na Guiné-Bissau e o curso da alfabetização de adultos também retomou suas atividades. Realizou a formatura de mais uma turma de líderes impactados pelo ensino dos princípios bíblicos sobre finanças. Na Guiné-Bissau, a Escola Batista de Bafatá beneficia 950 alunos de 6 a 25 anos, oferecendo atendimentos desde a educação infantil até o ensino médio. Em 2022, após 8 meses sem realizar batismo, devido à pandemia, 16 novos irmãos em Cristo desceram as águas na Guiné-Bissau. Obrigada. Boa noite, eu sou da Igreja Batista de Vila Manhães e vou representar a África do Sul. A África do Sul é um país localizado no extremo sul da África, entre os oceanos Atlântico e Índico. Nele vivem aproximadamente 50 milhões de pessoas, onde 79,2% são negros africanos. De acordo com o Censo Nacional de 2001, os cristãos representavam 79,7% da população do país. Igrejas indígenas africanas eram os maiores entre os grupos cristãos. Acredita-se que muitas das pessoas que alegaram ter nenhuma afiliação com qualquer religioso organizada respeitam as religiões tradicionais indígenas. Muitos povos têm práticas religiosas sincréticas, combinando influências cristãs e indígenas. Um grupo de missionários brasileiros atravessou o Oceano Atlântico e atualmente ajuda refugiados de diversos países que chegaram à África do Sul para fugir de guerras civis, secas, doenças e miséria. Segundo os estudos de 2005 da Cooperação Missionária do Ibero-Americana, existem aproximadamente 80 agências brasileiras atuando em todo o mundo, com mais de 3.000 pessoas. A falta de recursos e barreiras culturais e linguísticas são obstáculos para muita gente, mas não para eles. Boa noite, igreja. Meu nome é Emily, sou da Igreja Batista do Tufi Clube e hoje estou representando países fechados na África. Desde as últimas décadas, missões mundiais têm adotado estratégias para alcançar países fechados à pregação do Evangelho. O objetivo é que todos os povos sejam alcançados e transformados pela mensagem do amor de Deus. Eritreia. Apesar de quase metade da população se identificar como cristã, os cristãos na Eritreia continuam enfrentando perseguição extrema. O país continua sendo um dos lugares mais difíceis do mundo para seguir a Cristo. Reuniões são invadidas e cristãos presos. As condições enfrentadas por cristãos nas prisões são desumanas. Alguns pastores estão encarcerados há mais de uma década e enfrentam confinamento solitário. Possivelmente, há mais de 1.000 cristãos presos na Eritreia sem nenhuma acusação formal. O país permanece em 6º lugar na lista mundial da perseguição 2022, sendo um dos lugares mais difíceis do mundo para seguir a Jesus. Cristãs ex-muçulmanas podem enfrentar sequestros, prisão domiciliar, casamento forçado, divórcio ou separação dos filhos. Embora qualquer pessoa que for descoberta frequentando uma igreja doméstica secreta provavelmente seja presa, os cristãos são mais propícios a espancamentos, trabalhos forçados e até mesmo morte. A cantora gospel Ellen Berney
foi presa por 2 anos em container de mental, em uma prisão militar na Eritreia. Ela acreditava na liberdade religiosa que se achava garantida pela Constituição da Eritreia, mas foi terrivelmente espancada e presa, simplesmente porque não quis assinar um documento negando sua fé em Cristo. Hoje, Ellen continua pregando e cantando em países onde não há restrição ao cristianismo. Em Salmos 133, 12, diz: bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para a sua herança. Oremos, irmãos, para que a população da Eritreia seja despertada e venha a conhecer o Deus Todo-Poderoso. Obrigado pela oportunidade. Boa noite. Meu nome é Kiskeia, eu sou da PIB Campus e hoje eu vim representar a Ucrânia. Bom, como acho que todo mundo já sabe, a Ucrânia está com guerra com a Rússia e hoje eu vim trazer uma notícia missionária falando como os missionários e os cristãos estão lá. Cristãos na Ucrânia fazem culto em porão para escapar dos bombardeios. Mariupol, cidade localizada no sudoeste do país, está sendo alvo de ataques diariamente. Cerca de 200 mil civis estão tentando fugir do município através de corredores humanitários, mas a operação falhou após a quebra do cessar-fogo. A Igreja Batista Central é um dos poucos edifícios que ainda permanecem intactos. Com o fechamento do corredor humanitário, mais de 75 pessoas se reúnem no porão da igreja para cultuar a Deus em meio à guerra. A Igreja Batista da cidade de Liuzum não teve o mesmo desfecho que sua igreja irmã. A congregação serviu aos refugiados até ser atingida por um projetil e pegar fogo. Apesar dos ataques, as igrejas ucranianas permanecem confiando em Deus e decididas a não desistir de sua missão. A tarefa mais importante para a igreja é continuar pregando. As igrejas se tornaram um farol de esperança, principalmente para os refugiados, porque as igrejas estão acolhendo eles e praticando a compaixão. Agora eu vou mostrar um vídeo que é do pastor João Marcos Barreto, que é diretor executivo da Junta de Missões Mundiais. Nós estamos no templo da Igreja Batista de Helm, na Polônia. Você pode ver, nós estamos num lugar que foi completamente modificado. Eu vou pedir que você filme agora para trás aqui, mostrando que nós estamos no templo da Igreja Batista de Helm, com camas e colchões para receber. Você pode ver, estamos num lugar que foi completamente modificado. Eu vou pedir que você filme agora para trás aqui, mostrando que o templo foi ocupado com camas e colchões para receber refugiados. Todos os dias passam por aqui cerca de 200 pessoas procurando abrigo, tomarem um banho, se alimentarem, serem acolhidas. Esta igreja está vivendo a compaixão e nós estamos deixando agora uma oferta com ela. E vamos continuar a apoiá-la. Por isso eu quero convidar você a participar do Ajude Agora Ucrânia, para que mais igrejas vivam a compaixão e para que esta igreja, a Igreja Batista de Helm, continue a viver a compaixão. Eles têm que se reunir em outro lugar, mas isto é a verdadeira adoração. Abrir as suas portas para receber os necessitados. Isto é viver a compaixão. Sirvo com paixão e estendo as minhas mãos, vivendo a compaixão. Teu reino vem sobre nós, ele vem. Que outros possam ir. E dentre esses 10 países que a gente escolheu aqui,
que a gente selecionou para poder trazer as notícias para a igreja, para a nossa organização Mensageiros do Rei, nós escolhemos a Ucrânia para levantar uma oferta, para doar para a Ucrânia, por conta mesmo do que o povo ucraniano está vivendo nesse momento. E aí agora nós vamos fazer esse momento de ofertório. Eu vou chamar a Bianca, que é a nossa líder também. Ela vai receber as ofertas, né? Quem estiver também, isso está em cada igreja representada aqui. Mas se você, irmão ou irmã, desejar nesse momento doar também para a Ucrânia, pode fazer, tá bom? E eu vou dar oportunidade às nossas filhas, elas trouxeram a oferta, mas estão no banco, então vocês podem ir lá buscar e entregar aqui também na cesta que a Bianca está em mãos. Jesus, Ele é o meu Senhor. Sirva com paixão, estenda as minhas mãos e venda com paixão. Teu reino vem sobre nós, Ele vem pra sempre, Jesus. Nações Ele é Rei, não há outro igual, pra sempre Jesus vou cantar. Jesus é Rei, Jesus é Rei. O reino vem sobre nós, Ele vem pra sempre, Jesus reinará. Das nações Ele é Rei, não há outro igual, pra sempre eu vou cantar. Jesus é Rei, Jesus é Vamos estar orando agora, nesse momento, agradecendo a Deus pelas ofertas que foram aqui entregues. Oremos. Senhor, meu Deus, muito obrigado, ó Pai, por cada oferta, ó Pai, que depositada, ó Pai. Senhor, que essa oferta, Senhor, seja alcançada, ó Pai, aos missionários da Ucrânia, ó Pai, que o Senhor venha estar suprindo, ó Pai, qualquer necessidade, ó Pai. Esteja, Senhor, alcançando, ó Pai, cada coração, ó Pai, quebrantando para que eles venham despertar e aceitar o Senhor como único e eterno Salvador. Que eles possam lá viver a compaixão de verdade, que eles possam perceber que só o Senhor salva, que só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Esteja, Senhor, também abençoando cada país aqui que foi representado, Pai. Esteja, Senhor, também abençoando cada missionário, que o Senhor venha estar, ó Pai, suprindo, ó Pai, tendo misericórdia a cada um desses missionários, a cada voluntário. Esteja, Senhor, também abençoando cada mensageira, que elas venham ser missionárias onde quer que elas estejam, Pai, que elas venham resplandecer a sua luz em qualquer lugar que elas estiverem, na sua casa, no seu bairro, na tua escola, Pai. Muito obrigada, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora eu vou convidar a nossa preletora, a nossa mensageira, para nos abençoar, trazer a palavra do Senhor para nós, nessa festa das nações. Minha linda, Deus te abençoe.
seja a boca do Senhor. Queridos, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu sou a pastora Érica. Eu vim aqui com meu esposo, o pastor Clóvis, que está aqui. Dá um oizinho aí, ele já orou aqui no início. Nós temos 3 filhos, o Daniel, de 12 anos, a Elisa, que vai fazer 10 anos agora, início de abril, e estamos com a Maria, com 1 ano e 5 meses, né, que ficou lá para poder, com a minha mãe, para que eu pudesse estar aqui com vocês. E eu quero dizer para todas as meninas que estão aqui, obrigada, quero dizer para as meninas que estão aqui que é uma alegria muito grande vê-las comprometidas com o Senhor, comprometidas com a obra missionária, falar de... Alô, aí, foi. Falar de missões é algo assim que, de verdade, arde muito no meu coração. E eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouquinho da nossa experiência missionária e trazer para você uma palavra de Deus. E eu creio mesmo que Deus vai gerar coisas novas na sua vida nessa noite. Eu creio que o Espírito Santo tem uma porção de Deus para derramar sobre a sua vida, e essa porção que o Espírito Santo vai derramar sobre a sua vida, ela vai definir algumas coisas na sua vida. Então eu quero que você abra os seus ouvidos para ouvir o Senhor, eu quero que você abra o seu coração e que você se coloque disponível à obra que o Espírito Santo quer fazer hoje na sua vida, amém? Eu quero orar. Senhor, essa hora é tua. Nós estamos aqui completamente rendidas ao Teu Espírito, Senhor. Por favor, que o Senhor, ó Deus, possa se manifestar com poder e com abundância no nosso meio. Que o Senhor, ó Deus, possa tocar as nossas vidas, ó Deus, e que o Senhor, ó Deus, possa fazer na vida de cada um aqui a obra que o Senhor tem, ó Pai, em nome de Jesus. Derrama sobre nós a Tua porção. Enche esse lugar com os anjos poderosos do Senhor. E que agora os ouvidos sejam completamente destravados para ouvir a mensagem do Senhor, a palavra do Senhor, o direcionamento do Senhor. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero falar com você sobre o chamado de Jesus para nós. Nós podemos fazer muitas coisas nessa vida, muitas coisas. Mas eu quero dizer para você que quando aquele grande dia chegar, em que nós estivermos diante do nosso Mestre, uma coisa vai importar: a nossa resposta ao chamado do Senhor. E qual é o chamado do Senhor para nós? O chamado do Senhor para nós, ele pode ser resumido numa expressão muito simples e que ela é repetida na Bíblia diversas vezes. E eu queria ler com vocês um texto em que essa expressão aparece. Está lá em Lucas, capítulo 5. E eu vou ler com vocês do versículo 27 até o 32. Lucas, capítulo 5, do versículo 27 até o 32. E diz assim a palavra de Deus: depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, que a gente sabe que é Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram seus discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Eu quero dizer para vocês que naquele momento havia um homem sentado na coletoria e ele era cobrador de impostos, e Jesus disse uma coisa para ele.
E esse convite que Jesus fez para ele é o mesmo convite que Jesus faz hoje para cada um de nós. E é uma expressão que se repete na Bíblia várias vezes. E é o convite que Jesus fez para os seus primeiros discípulos. E a expressão é simples, mas é muito profunda. Jesus chega para aquele homem sentado na coletoria e ele diz: siga-me, siga-me. A Bíblia diz que aquele homem deixou tudo e começou a seguir Jesus. Mateus 16, 24, a Bíblia diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. João, capítulo 1, versículo 43, a Bíblia diz assim: no dia seguinte, Jesus decidiu partir para Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Mateus 4, 18 e 19, a Bíblia diz assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Eu quero que você grave isso. O convite de Jesus para os primeiros discípulos, o convite de Jesus ao longo de toda a sua trajetória aqui na terra, continua sendo o mesmo. Ele chama pessoas para segui-lo. O convite de Jesus para você e para mim é: siga-me. E o que significa siga-me? Siga-me é uma expressão no grego que significa acompanhar, seguir junto de, estar no mesmo caminho com, tornar-se discípulo, acompanhá-lo pessoalmente, seguir os ensinamentos. Deriva de uma outra palavra cujo sentido também é acompanhar, continuar até o fim, estar a curta distância ou lado a lado, seguir com intenção de praticar, imitar. É isso que siga-me significa. A pergunta é: será que de fato nós estamos seguindo Jesus? Será que de fato nós estamos acompanhando de perto? Será que de fato nós estamos com Ele até o fim, até a morte, até os confins da terra? Será que de fato nós estamos praticando, caminhando lado a lado? Esse é o nosso desafio. Seguir Jesus é um comprometimento até a morte. Eu me lembro quando nós estávamos nos Estados Unidos, que foi o nosso segundo campo missionário transcultural. Primeiro nós fomos para o Timor-Leste. Eu vou falar um pouquinho do Timor-Leste com vocês. E depois que a gente voltou do Timor-Leste, a gente foi para os Estados Unidos e fizemos um treinamento missionário lá. Então, quando eu olho para a bandeira dos Estados Unidos, aqui não tem a bandeira do Timor-Leste, é muito difícil, né? Timor-Leste é um paísinho assim, pequenininho, né, esquecido por muitas pessoas sequer conhecem o Timor-Leste. O Timor-Leste é metade de uma ilha, não é nem uma ilha inteira, é metade de uma ilha no sudeste da Ásia. Fica ali, faz fronteira com a Indonésia, em cima da Austrália. Depois eu sugiro você buscar no mapa o país Timor-Leste. Quando eu olho a bandeira do Timor-Leste, quando eu olho a bandeira dos Estados Unidos, o meu coração acelera. Por quê? Porque Timor-Leste e Estados Unidos são como filhos para mim. A Bíblia diz em Salmo 2, pede-me e te darei as nações como herança. Eu creio que Deus vai dar nações hoje aqui. E eu tenho essas 2 nações que são minhas filhas. Então, eu olho para a bandeira dos Estados Unidos, eu olho para a bandeira do Timor-Leste e não tem como não me emocionar. Não tem como o coração bater no mesmo ritmo, bate diferente, né? E quando nós estávamos nos Estados Unidos, a gente teve a oportunidade de visitar um museu de veteranos. E nesse museu, nos Estados Unidos, falava sobre diversas guerras que os Estados Unidos tinham passado. E eu tive a oportunidade de conversar com um veterano da Guerra do Vietnã, um senhor que lutou a Guerra do Vietnã, né, uma guerra, inclusive, que os Estados Unidos perderam, e ele estava lá falando sobre a guerra. E o pai dele tinha sido veterano da Segunda Guerra Mundial. Então, era um homem marcado pela guerra. E interessante que, quando estava conversando com ele, eu virei para ele, por curiosidade, eu fiz uma pergunta, assim, para ele, no
esperando uma grande resposta, mas me surpreendi com a resposta que ele deu. Eu, por curiosidade, virei para ele e perguntei assim: eu nunca estive com um veterano de guerra, né? Eu nunca tinha tido até então a oportunidade de conversar com alguém que já tinha lutado assim no batalhão da frente, numa guerra. E eu virei para ele e perguntei assim: existe alguma expressão que tenha marcado o campo de batalha? Quando você estava na guerra, tinha alguma frase ou alguma expressão, alguma coisa assim que marcou durante a guerra para você? Ele falou assim: tem. Era uma expressão que o meu comandante falava. Sempre que a gente se posicionava para lutar, esse responsável pelo nosso batalhão, ele virava para a gente e falava uma expressão em inglês que é follow me, que significa siga-me. E a gente sabia que quando a gente atendia aquele siga-me, nós estávamos nos comprometendo até a morte. Follow me, siga-me. Siga-me é um comprometimento integral, é um comprometimento radical. E quando Jesus chama os seus discípulos, é exatamente essa expressão. Ele fala: siga-me. É um comprometimento total. E eu queria dizer para vocês que teve um determinado momento da nossa vida que o siga-me representou desafios muito difíceis. Porque existem momentos na nossa vida que atender ao chamado de Jesus, do siga-me, nos leva a lugares tranquilos. Mas existem momentos da nossa vida que atender ao siga-me vai nos levar a situações extremamente desafiadoras. Mas seja na bonança ou na tempestade, seja no momento de tribulação ou no momento de paz, seja na guerra ou seja em ambientes pacíficos, o siga-me, ele é essencial para o cumprimento do chamado do Senhor. E hoje eu quero despertar você a aceitar esse convite do siga-me de Jesus. E eu queria compartilhar algumas coisas com vocês. E a primeira coisa que eu quero dizer para você é que siga-me é um chamado com efeito imediato. Siga-me não é um chamado para depois. Eu vou seguir Jesus, sim, e eu vou estudar e vou fazer minha faculdade e depois eu vou fazer alguma coisa para a obra missionária, ou então eu vou trabalhar e quando eu me aposentar eu vou fazer uma viagem missionária, ou então, não, siga-me é um convite que você aceita, e quando você aceita seguir Jesus, tem um efeito imediato, é agora. O que aconteceu no texto? Quando Jesus disse para Mateus: siga-me, a Bíblia diz que imediatamente ele começa a seguir Jesus. Então, quando nós aceitamos a Jesus no nosso coração, nós estamos aceitando esse convite do siga-me, ele é imediato. Então, eu quero dizer para você que no momento que você se converte, você aceita esse convite do siga-me, e você já começa no segundo seguinte a compreender esse chamado. E eu gostei porque várias vezes aqui as meninas falaram, né? Várias pessoas falaram: olha, seguir Jesus é ser missionário onde você está. É para agora. É para você ser luz onde Deus te plantou agora. Existe uma frase do Oswald Smith que eu queria falar para vocês, que ela é tremenda e ela é muito verdadeira. E é uma frase que diz assim: a luz que brilha mais longe necessariamente brilha mais forte no ponto de origem. Eu vou repetir para você. A luz que brilha mais longe necessariamente brilha mais forte no ponto de origem. Imagina um farol que brilha muito, que alcança muito longe. Onde essa luz brilha mais forte? No ponto de origem. Pega uma lanterna que vai atingir muito longe. Onde ela brilha mais forte? No ponto de origem. Pega essa lâmpada aqui que está iluminando tudo isso aqui. Onde ela brilha mais forte? No ponto de origem.
Eu quero dizer para você que Deus pode te levar e vai te levar a lugares muito longe, mas você precisa brilhar muito forte no seu ponto de origem. Você precisa brilhar muito forte na sua casa, brilhar muito forte na sua escola, brilhar muito forte na sua vizinhança, brilhar muito forte no seu ambiente de trabalho, porque não faz sentido querer servir a Deus do outro lado do mundo e não ser luz para o seu vizinho. Não faz sentido dizer que o seu coração está ardendo por um povo que está muito distante e o seu coração não se compadece pelo perdido que você encontra todo dia. Então a luz que brilha mais longe, ela necessariamente brilha mais forte no ponto de origem. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você é: brilhe muito forte onde Deus te plantou agora. Brilhe muito forte onde você está. E quanto mais forte você brilhar onde você estiver, mais longe o Senhor vai te levar. Mais a sua luz vai brilhar em lugares que você nem imagina. E Deus vai fazer com você coisas que você jamais pensou e jamais imaginou. E talvez você pense: eu não sei o que Deus vai fazer com a minha vida. Você não tem noção, porque eu também não tinha. Quando eu aceitei o convite do Siga-me, quando eu me converti, eu não tinha a menor ideia do que Deus ia fazer. A menor ideia. Eu só amava e amo muito Jesus. Com todo o meu coração, com todas as minhas forças. Eu só falo para Deus: Senhor, eu quero te seguir até o fim da minha vida. Se tem algo que eu quero dedicar a minha vida, é a causa do Senhor, é a obra do Senhor, é fazer a vontade do Senhor. Eu não quero colocar condições para te obedecer. Eu não quero colocar limites para te obedecer. Eu não quero colocar tempo para te obedecer. Eu quero te obedecer com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou, não importa o quanto custe. E eu quero dizer que seguir Jesus tem um efeito imediato, mas seguir Jesus implica renúncia também. Para dizer sim para Jesus, você vai ter que dizer não para um monte de outras coisas. Atender ao chamado do Siga-me implica renúncia. E eu quero dizer para vocês que o Espírito Santo, ele dá para a gente toda a condição e capacitação para atender ao chamado do Senhor, se a gente se colocar disponível. Às vezes as pessoas olham para mim, às vezes elas olham para o meu marido, para os meus filhos, elas falam assim: Érica, você teve uma fé muito grande, porque meu marido era concursado. Eu, formada em Direito, com mestrado em Direito, durante 10 anos eu dei aula na universidade, aqui em Campos, em várias universidades aqui. E depois de estar estabilizada, 10 anos dando aula na universidade, meu marido com emprego público há 14 anos, o Senhor nos pede para deixar tudo aqui e ir como missionários transculturais. Eu sempre digo missionários transculturais, porque todos nós somos missionários onde nós estamos. Então, para ir como missionários transculturais lá para o fim do mundo, confins da terra. Quando eu pisei no Timor-Leste, queridos, eu falei assim: gente, eu cheguei nos confins da terra. Porque eu saí daqui no dia 3 de abril, cheguei lá no dia 7 de abril. Então, assim, foram 4 dias contando o fuso horário. Então, você pega um voo daqui, eu peguei um ônibus daqui, fui para o Rio de Janeiro, porque Campos é assim, né? Você viaja para começar a viajar, né? Então, assim, eu viajei daqui até o Rio, aí no Rio eu comecei minha viagem, peguei um voo para São Paulo, aí de São Paulo a gente voou 14 horas até o Catar, no Oriente Médio, aí depois do Catar, no Oriente Médio, a gente esperou 5 horas no aeroporto, isso com 2 crianças pequenininhas, que a Elisa tinha 3 para 4 anos e Daniel 5 para 6. A gente voou 14 horas até o Oriente Médio, ficamos 5 horas no aeroporto, depois nós pegamos um voo, voamos 9 horas até Bali, na Indonésia. Aí depois chegamos em Bali, na Indonésia, ficamos 12 horas em Bali, depois pegamos um outro voo de mais 2 horas e meia para o Timor-Leste. Querido, 4 dias depois, sem tomar banho, quando eu cheguei no Timor-Leste, eu falei: gente, eu pisei nos confins da terra. Porque é aqui no... E eu me lembro, porque assim... era um lugar tão longe, que eu falo assim: gente, lá não é onde Judas perdeu as botas, lá é onde ele perdeu as meias, porque as botas ele perdeu antes, né? Lá ele perdeu as meias, porque era muito longe. Então, assim, para eu chegar lá, teve renúncia? Teve.
E às vezes algumas pessoas chegam para a gente e falam assim: Érica, como é que você conseguiu largar tudo? Largou emprego público, meu marido largou emprego público, larguei faculdade. Queridos, eu me lembro, 10 anos dando aula na universidade, quando Deus falou comigo que eu fui pegar a minha carteira de trabalho, eu lembro até hoje. Eu fui pegar minha carteira de trabalho para pedir demissão na faculdade. Eu com 2 crianças pequenas, minha filha com alergia alimentar severa. E aí, ele foi pedir licença do serviço público, depois pediu exoneração, e eu fui com minha carteira de trabalho na faculdade. Quando eu peguei minha carteira de trabalho para pedir demissão, eu confesso para vocês que a primeira coisa que eu pensei foi assim: isto é uma loucura. Loucura. E aí, quando eu peguei a carteira de trabalho, eu vi embaixo o passaporte que eu tinha tirado. E quando eu pensei, isto é uma loucura, eu olhei e eu vi o passaporte, eu pensei comigo: que loucura maravilhosa. Que loucura maravilhosa. Porque as pessoas pensam assim: Érica, você largou tudo. Você largou emprego público, você largou estabilidade na faculdade, você largou seus títulos, você largou seu país, você largou seus filhos. Meus filhos foram comigo, né? Você largou tudo isso. Como é que você conseguiu? Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não larguei tudo. Mas e a sua casa, o seu carro? Dei tudo. Casa, carro, tudo. Érica, como que você conseguiu largar tudo para ir servir a Deus como missionária lá do outro lado do mundo? Deixa eu dizer para você, eu não larguei tudo. Eu larguei nada para ficar com tudo. Porque a vontade de Deus é tudo. Porque você viver no centro da vontade de Deus não tem preço. Ah, queridos, qualquer coisa que você coloque na balança, se no outro há a vontade de Deus, qualquer outra coisa perde sentido, perde o valor, perde a importância diante da vontade de Deus, diante do chamado de Deus. Ah, queridos, siga-me. Atender a esse chamado vai implicar renúncia para você. E eu quero dizer para você que eu me lembro, quando Deus começou a arder o nosso coração para o Timor-Leste, não foi fácil para mim, não. Eu tinha 2 crianças pequenas. Eu estava indo para um lugar que eu sabia que a educação era péssima, a saúde era péssima, iluminação pública estava começando, o esgoto a céu aberto, toda a água do Timor-Leste contaminada. Eu sabia que eu estava indo para um lugar, e eu me lembro aqui no Brasil, eu chorando de madrugada, dizendo para Deus: Senhor, eu não sei se eu consigo ir. Eu não sei se eu consigo ir, como é que eu vou viver com os meus filhos nesse lugar? Onde eles vão estudar? Se eles tiverem problema de saúde, o que eu vou fazer? Aquilo lá é um deserto, Deus. E eu chorava, mas eu queria obedecer. Eu estava querendo, mas estava sendo difícil, porque eu estava renunciando. E aí, queridos, eu disse para Deus naquele dia, eu falei: Senhor, aquilo lá é um deserto, não tem nada lá. Eu pensando comigo, não tem nada lá. E naquela noite o Espírito Santo me visitou. E eu estou falando para você porque não é que tenha algo em mim que eu sou diferente de você. Não é para você olhar para a minha história e falar assim: eu não consigo fazer o que ela fez. Eu também não conseguiria. Mas é a nossa disposição de se colocar diante do Senhor, e Ele nos capacita para cumprir o chamado. Ele coloca em nós aquilo que nos falta. E naquele dia, chorando, eu falei: Senhor, eu não sei se eu te amo o suficiente para ir. E naquele dia Deus falou comigo assim, abre a sua Bíblia, Zacarias 2. E Deus depois me deu o texto de Isaías 51. E eu me lembro que na época eu falei assim: Zacarias, o que profeta menor vai me dizer nessa hora? E aí eu abri, quando eu abri, eu me lembro que eu li assim: você será habitada como cidade sem muros. E eu me lembro que eu parei, chorando. E eu falei: é isso aqui mesmo, Deus. Eu estou indo para um lugar assim mesmo, para ser habitada como uma cidade sem muros, uma cidade sem proteção. Qualquer um nem invade. Eu estou assim, é isso aí. Lá é uma cidade sem muros. O Espírito Santo falou: continua lendo, continua lendo. E aí eu continuei, e o versículo dizia assim: mas eu serei o muro de fogo ao teu redor, e a glória no meio de ti. Ah, queridos, aquela palavra me sustentou. Porque, queridos, para atender ao chamado, a gente precisa de uma palavra. Convicção com relação a uma palavra de Deus. E todo o restante cai por terra quando você tem
uma palavra de Deus. E foi com essa palavra que nós fomos para o Timor-Leste. Então, atender ao chamado, siga-me, exige renúncia? Exige renúncia. Tem efeito imediato? Tem efeito imediato. Mas siga-me é também um chamado para a vida inteira. Querido, existem convites que você aceita e depois você não volta mais. Por exemplo, eu aceitei o convite de estar aqui com vocês. Eu estou aqui com vocês. Domingo eu vou estar na minha igreja, Segunda Batista de Campos. Eu não vou estar aqui. Eu aceitei um convite para essa noite. Você aceita convites para alguns momentos, mas o convite de siga-me é um convite que você aceita para a vida inteira. Você nunca mais se livra desse convite. Siga-me, aceitar um convite para a vida inteira. A partir daquele momento que você diz, eis-me aqui, Senhor, é para a vida inteira. É dia a dia, é estar com Ele, é andar com Ele, é comer com Ele, é dormir com Ele, é viver com Ele para o resto da sua vida. É um convite para a vida inteira. E siga-me é também um chamado para ser como Ele. Eu quero dizer que seguir Jesus não é um chamado para fazer coisas para Ele, simplesmente. Embora a gente faça muitas coisas para Deus. Deus não nos chamou simplesmente para trabalhar para Ele, embora falte trabalhadores. Eu quero dizer que o convite de Jesus é para que a gente seja como Ele, para que a gente ande como Ele andou. Cristão significa pequeno Cristo. O nosso chamado é para ser como Jesus. Onde nós estivermos, a gente ser como Jesus. É um chamado para você ser luz nesse mundo, como Ele é a luz do mundo. E siga-me é um chamado também, não para você observar. Siga-me é um chamado para testemunhar. Queridos, eu sei que a gente pode dividir a sociedade de diversas maneiras. A gente pode dividir a sociedade em ricos, em pobres, em latinos, em americanos, africanos, asiáticos. A gente pode dividir em cor, em raça, em uma série de coisas, faixa etária, grau de escolaridade. A gente pode dividir as pessoas de diferentes maneiras. Mas eu quero dizer para você que quando Deus olha para o mundo, Ele só vê dois tipos de pessoas. Quando Deus olha para o planeta Terra, Ele só vê dois tipos de pessoas: os salvos e os perdidos. Quando Deus olha para o mundo, Ele só vê dois tipos de pessoas: aqueles que vão falar da palavra dEle e aqueles que vão ouvir. Se você não está no grupo daqueles que precisam ouvir ainda a palavra para recebê-la, você está no grupo dos que precisam falar, dos que precisam proclamar. Não existe opção neutra. Alguém certa vez disse que só existe dois tipos de pessoas. Ou você é um missionário, ou você é campo missionário. Se você não tem Jesus ainda, se você conhece alguém que não tem Jesus ainda na sua escola, no seu ambiente de trabalho, na sua família, essa pessoa é o seu campo missionário. Mas se você já tem Jesus, você é um missionário. Então só tem duas opções. Ou somos campo missionário, precisamos receber ainda a palavra, ou somos missionários. Tem um teólogo antigo que ele diz assim: se você é um cristão, ou você é um missionário, ou você está em desobediência. Não tem outra opção. Porque proclamar a palavra de Deus não é uma opção para alguns cristãos. É um chamado de quem resolveu seguir Jesus. É para todos nós. Proclamar a palavra de Deus. Anunciar a palavra de Deus. E existem diferentes maneiras da gente fazer isso. Agora, a gente precisa amar a palavra de Deus. A gente precisa amar essa palavra, para que a gente possa dar a nossa vida por ela. Você não vai dar a sua vida por uma causa que você não ama. Você precisa amar a palavra. E eu quero contar para vocês uma experiência sobre a palavra de Deus. Quando nós chegamos no Timor-Leste, o Timor-Leste é um país que tem 36 idiomas. 36 idiomas são falados lá. Existem duas línguas que são oficiais no Timor-Leste, o português e o tétum. Mas não se espante, você olha na internet que português é língua oficial no Timor-Leste. Você vai para lá, querido, ninguém fala português lá. 5% da população fala português. Você não sobrevive com português lá. A maioria da população fala o tétum, que é o idioma oficial
mais falado dentre as 36 línguas. Quando nós chegamos no Timor-Leste, em 2016, a Bíblia não havia sido traduzida toda ainda para o idioma mais falado. Nas outras línguas não tinha parte nenhuma da Bíblia. Mas no idioma Tetum a gente tinha o Novo Testamento e o livro de Gênesis. Agora a gente já teve a tradução completa da Bíblia e ela já vai começar a estar acessível em Tetum para as pessoas. Mas quando eu cheguei lá, só tinha o Novo Testamento e o livro de Gênesis. Sabe o que é você dar um estudo sobre Esther para as meninas lá, da faixa etária de vocês que estão aqui? Eu falei, vou dar um estudo sobre Esther. Eu chorei. Porque quando eu falei isso, olha, eu quero dar um estudo sobre Esther, quem conhece Esther? Elas não sabiam quem era Esther. Eu chorei porque eu falei, Senhor, eu deixei no Brasil mais de 30 Bíblias de estudo. E eu estou aqui com algumas meninas que não sabem quem é Esther, porque não teve esse livro da Bíblia traduzido ainda. Então, essa era a realidade no Timor-Leste. Quando eu estava lá, 2 semanas que eu estava no Timor-Leste, eu estava pregando numa igreja, Deus me deu uma visão. E sabe qual a visão que eu tive lá? Deus me mostrou várias ovelhas. E elas estavam magrinhas, ovelhas magrinhas, raquíticas. Sabe aquela ovelha assim, no osso? E essas ovelhas, elas recebiam um alimento pequenininho, assim, um alimento que era suficiente para elas não morrerem. Quando Deus me deu essa visão, eu chorei demais. E eu perguntei para Deus, Deus, o que é isso? Essas ovelhas tão magrinhas, no osso e pele, o que é isso? E Deus falou comigo, esse é o meu povo. Porque você está numa nação que não tem muito alimento. A minha palavra não foi toda traduzida ainda. Você está numa nação que não está morrendo porque eu estou dando o alimento suficiente para eles não morrerem. Mas eu quero te usar, Érica, para dar do meu alimento, da minha palavra a essa nação. E eu lembro que eu chorei muito. E quando eu estava no momento de intercessão, com essa visão que Deus tinha me dado, Deus falou assim, Érica, você está chorando? Eu quero te mostrar algo pior. E eu falei para Deus, não pode. Não tem nada pior do que isso que eu acabei de ver, ovelhas morrendo por falta de alimento. E Deus me mostrou, naquela época, a bandeira do Brasil. E eu não entendi. E eu falei, não, Deus, o Brasil não está numa situação pior. É óbvio que o Brasil não está numa situação pior. O que mais tem no Brasil é alimento. Eu deixei 30 Bíblias quase de estudo em casa. No Brasil você tem Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia da criança, Bíblia do adolescente, Bíblia do advogado, Bíblia da vovó, do vovô. Você tem Bíblia de tudo quanto é tema. Você liga a televisão, você pode escutar mensagem. Você liga a internet, você pode escutar mensagem. Se você quiser escutar a Bíblia o dia inteiro, mensagem o dia inteiro, você tem no Brasil. Como o Senhor está me dizendo que o Brasil está numa situação pior? Então Deus me falou assim, é verdade. Tem muito alimento no Brasil. Então Deus me falou, mas do que adianta tanto alimento se o meu povo não tem fome? E o Senhor me falou, filha, pior do que ver a minha igreja morrendo por falta de alimento é ver a minha igreja morrendo com a mesa farta. Queridos, sabe por quê? Que a sua Bíblia talvez consiga ficar fechada a semana inteira? Falta fome. Falta fome. Sabe por quê que às vezes ver uma série na televisão, na internet, é mais atrativo do que estudar a palavra de Deus? Porque falta fome. Falta fome. A gente precisa pedir a Deus fome pela palavra dele. Uma fome tão grande, deixa eu te dizer, quando a pessoa está faminta, quando uma pessoa está faminta, morrendo de fome, você não adianta chegar para ela e falar assim, vamos ouvir uma boa música? Não adianta. Quando uma pessoa está faminta, morrendo de fome, não adianta você chegar para ela e falar assim, vamos jogar um futebol. Quando uma pessoa está faminta, não adianta chegar para ela e falar assim, vamos ao shopping comprar alguma coisa.
ela vai recusar todos esses convites em troca de pão e de água. Deixa eu te dizer, sabe o que está nos faltando? Uma fome tão grande por Deus, uma fome tão grande pela palavra de Deus, uma fome tão grande pelo chamado de Deus, que qualquer outra proposta fique sem sentido diante daquela proposta que vai saciar a nossa fome. Queridos, eu creio que o Senhor vai nos despertar para uma fome insaciável pela palavra dEle. E eu quero terminar dizendo para vocês que o Senhor fez grandes coisas, que eu jamais poderia imaginar. Eu nasci aqui em Campos, cresci aqui. Eu falo que eu sou aquela pessoa que eu acho que se eu preenchesse algum formulário de missionário transcultural, eu levaria 0. Porque eu me lembro, antes de casar com o Clovinho sempre foi mais aventureiro, sempre quis morar fora. Assim, Rio de Janeiro, né? Queria morar em outro estado. E eu sempre falei com ele aqui, nasci aqui, vou morrer aqui, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E eu falava isso com ele, durante anos no nosso casamento, ele falava, vamos morar no Rio. 4 horas de Campos, não vou não. Aí ele foi chegando mais perto, vamos morar em Macaé. Eu falei, querido, não vou morar em Macaé, 1h30 daqui, não vou. Ele, Érica, vamos morar em Gruçaí. Eu falei, não vou, meia hora. Queridos, eu sempre fui enjoada para comer. Eu nunca quis sair de Campos. Mas teve uma hora que o siga-me, que era real na minha vida, aqui, esse siga-me, estava me convocando a ir para um lugar muito, muito, muito longe. E o mesmo siga-me que eu estava atendendo aqui, agora estava me impulsionando para ir aos confins da terra. E é o Espírito que vai dando a capacitação, porque se dependesse de mim, eu acho que eu não iria. Mas é a capacitação do Senhor, é renúncia. Queridos, quando a gente foi para o Timor-Leste, voltou, foi para os Estados Unidos, voltou, eu achei que Deus já ia me enviar para outro país. E nós voltamos dos Estados Unidos, dizendo para as pessoas, olha, nós vamos ficar no Brasil 3 meses, 4 meses. E eu estou indo embora, porque agora meu coração está lá fora. Deus vai me enviar. Queridos, até que teve um dia que Deus falou comigo, Érica, eu quero que você fique. E eu falei, não, Deus, era tão difícil ir. Agora que eu fui, agora que eu estou totalmente desapegada, agora que nada me prende. Deus falou, não, agora eu quero que você fique. Porque eu quero te colocar numa posição aqui agora que você vai atingir muito mais missionários e projetos do que você jamais sonhou. E hoje a gente é pastores de missões na segunda igreja. E hoje o alcance que a gente tem em missões é, de fato, muito maior do que aquele que a gente teve quando a gente era só 2. Hoje, na posição que Deus nos colocou como pastores de missões, nós somos centenas. Mas eu quero te dizer que houve um tempo na minha vida que eu renunciei para ir. Hoje, a minha renúncia é ficar. Hoje, a minha renúncia é ficar, porque a vida com Jesus é renúncia. Mas o que Deus faz com a gente é algo assim, extraordinário. E eu quero terminar dizendo para vocês, sobre a palavra, de algumas coisas que Deus fez. E quando nós estávamos lá no Timor-Leste, em 2016, Deus me usou para poder escrever um livro. E eu escrevi um livro, Devocionais em Jonas. E esse livro foi traduzido para a língua tetum. E os 4 capítulos da Bíblia de Jonas foram traduzidos para o tetum também e colocados nesse livro. E a gente mandou publicar e a gente enviou 300 livros lá para o Timor-Leste. Quando eles receberam gratuitamente esse Devocionais em Jonas, com os 4 capítulos de Jonas traduzido para o tetum, eles não estavam recebendo só um livro, eles estavam recebendo uma parte da Bíblia que não havia sido traduzida ainda para eles. Você tem noção do que é em 2016 você ser usado por Deus para entregar para um povo uma parte da Bíblia na língua deles? Eu jamais poderia imaginar que Deus poderia fazer isso comigo. Eu hoje trouxe para vocês aqui essa Bíblia aqui, ó. Essa aqui é uma Bíblia bilíngue.
ela é português e teto. Eu escrevi essa Bíblia com 20 histórias. São 20 histórias completamente ilustradas, com atividade. Não existe Bíblia infantil no Timor-Leste. A Bíblia para adulto está chegando agora. Para criança não tem material nenhum. E quando eu estava aqui, no projeto que eu tenho com crianças, aqui na minha cidade, no Semente de Vida, no meu bairro, na minha rua, eu faço um trabalho com crianças na rua onde eu moro. E quando eu estava aqui, fazendo trabalho com as crianças aqui, brilhando forte no meu ponto de origem, e eu estava ministrando para aquelas crianças, Deus me fez lembrar das crianças no Timor-Leste. E eu estava aqui na rua onde eu moro, aqui em Campos, no Parque Leopoldina, ministrando a palavra para as crianças da minha rua. E naquele momento Deus me fez lembrar das crianças do Timor-Leste que estavam lá do outro lado do mundo. E eu falei, Senhor, eu estou aqui distribuindo Bíblia para as crianças da minha rua. Mas existem crianças lá do outro lado do mundo que não têm Bíblia, que não sabem o que é ter uma Bíblia. E o Espírito falou, escreve uma. Escreve uma. E eu falei assim, mas como que eu vou fazer? Mas a gente não precisa entender tudo para obedecer. Você não precisa entender tudo para obedecer. Eu simplesmente obedeci e comecei a escrever. Deus foi abrindo os caminhos. Eu não tinha a menor noção de quanto esse projeto ia custar. Deus foi enviando os recursos, porque a obra de Deus, ela é sustentada por Deus. Deus banca aquilo que Ele promove. Se é Deus que está promovendo, Ele banca. E aí eu escrevi essa Bíblia, a gente mandou traduzir para o Teton com missionários que a gente tem contato lá no Timor-Leste. E a gente mandou fazer 1000 Bíblias. E bilíngues, português e Teton. E nós estamos agora, vamos esse semestre, as 1000 Bíblias já estão na minha sala de missões lá na igreja. E nós vamos agora enviar essas 1000 Bíblias para o Timor-Leste. E as crianças no Timor-Leste vão ter a oportunidade de ter uma Bíblia escrita na linguagem delas, com ilustrações para elas. E sabe o que é isso? Alimento. Alimento. Você não tem ideia do que Deus pode fazer com você quando você atender o chamado de siga-me. Eu queria orar com você, porque talvez você esteja aqui pensando assim, eu estou aqui, não tenho a menor noção de como Deus vai me usar. Eu também não tinha. Mas eu tenho certeza que o Senhor hoje aqui, Ele vai posicionar você em alguns lugares. Ele vai colocar em você algumas questões. E no tempo oportuno do Senhor isso vai nascer. É como uma gestação. Você descobre que você está grávida. E aí passa-se o tempo, meses, e chega a hora de você dar à luz aquilo. Eu creio que Deus vai colocar algumas coisas dentro de vocês aqui. E que no tempo oportuno, você vai dar à luz a isso. E a minha oração hoje é para que Deus plante essa semente em você. Para que Deus te entregue nações. E que você possa nutrir isso. Assim como uma mãe nutre o seu bebê com cordão umbilical e tudo aquilo que ela come gera nutrição para aquele bebê, eu quero que você se alimente muito da palavra. E ao se alimentar muito da palavra, você vai estar nutrindo isso que Deus está colocando dentro de você. E no tempo do Senhor, isso vai nascer forte, saudável, para ser uma bênção. Mas lembre-se, seja uma luz onde você está. Brilhe forte onde você está. Eu quero que você curve a sua cabeça. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero orar por você. Eu quero que nesse momento você se entregue para o Senhor. E você diga para Ele, não importa a sua condição, não importa quantos anos você tenha,
Sabe, quando eu cheguei no Timor-Leste, eu encontrei uma missionária com 70 anos de idade. Escute isso. 70 anos de idade. Ela estava 10 anos no Timor-Leste. Queridos, essa senhora, aos 60 anos de idade, ela não falava inglês, ela nunca tinha feito viagem missionária, ela não tinha nada relacionado a missões transculturais, nada. Nunca tinha viajado para fora do país. Aos 60 anos de idade, ela estava sentada no banco de uma igreja e Deus falou para ela: eu quero você no Timor-Leste. Ela arrumou as coisas dela e foi. Aos 60 anos de idade. E ela estava lá com 70 anos. Ela estava voltando para o Brasil. E eu perguntei para ela: vovó, e agora? Com 70 anos de idade, vai passar um tempo no Brasil? Ela falou assim: só um pouquinho, porque meu coração arde pela África. Deus vai me enviar para a África. Não tem idade, não tem escolaridade, não tem situação financeira, nada é impedimento para Deus. Ou você se apresenta como resposta de Deus, ou você vai apresentar desculpas para Deus. Ou você se apresenta como resposta de Deus, ou você vai começar a apresentar desculpas para Deus. Desculpas para não ir, desculpas para não fazer, desculpas para não contribuir. Siga-me. Jesus está chamando você para um compromisso radical. Eu quero orar por você. Senhor, nessa hora, Pai, eu quero colocar diante do Senhor a vida de cada irmão, de cada irmã minha, de cada mensageira do Rei que está aqui. Senhor, essa hora é tua, Espírito Santo de Deus. Essa hora é completamente tua. Nós nos rendemos ao Senhor, ao teu mover nessa hora. Eu quero nessa hora, Deus, pedir ao Senhor que o Senhor plante sementes do Senhor no coração das minhas irmãs, dos meus irmãos nessa hora. Ó Pai, que eles comecem agora, Deus, a serem preenchidos, ó Deus, pelo chamado do Senhor, pela vocação do Senhor. Entrega nações nessa hora, entrega chamados nessa hora. Ó Deus, que os teus filhos aqui, ó Deus, possam, ó Pai, assim como uma mulher que engravida, Deus, e ela começa a gerar um novo ser. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor plante sementes, ó Deus, no coração dos teus filhos aqui, ó Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu quero pedir ao Senhor, ó Deus, que essas sementes lançadas pelo Senhor, que elas possam encontrar um terreno bom para crescer, para se desenvolver. Senhor, eu oro, ó Deus, eu oro para que no momento difícil, para que no momento da dor, para que no momento da tribulação, essa semente não se perca. Eu oro, ó Deus, para que esse chamado possa se desenvolver com qualidade, com saúde, em nome de Jesus. Senhor, eu quero pedir ao Senhor que repreenda toda ação do maligno. Na tua palavra diz, ó Deus, que às vezes sementes são plantadas e as aves vêm e elas comem. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor repreenda as aves, que as aves não comam essas sementes que estão sendo colocadas, em nome de Jesus. Eu oro nessa hora, Deus, para que a perseguição, para que a tribulação, para que os problemas não sufoquem essa semente, em nome de Jesus. Senhor, eu quero profetizar sobre a vida dos teus filhos que agora estão recebendo heranças do Senhor. Eu quero liberar uma palavra profética de vida, de abundância, de saúde, de crescimento nesse chamado, Senhor, em nome de Jesus. Libera para eles uma palavra do Senhor, uma palavra, Senhor, e eles cumprirão o teu chamado. Ó Senhor, em nome de Jesus, proteja, dá a cada um toda a condição. Ó Senhor, aqueles que se encontram aqui, como eu me encontrava naquela noite,
mente antes de ir para o Timor-Leste, me sentindo completamente incapacitada humanamente para cumprir o chamado. Derrama sobre os meus irmãos aquilo que é necessário para que eles cumpram a tua vontade, Senhor. Completa o incompleto que há neles. Dá a eles armas espirituais. Forja-os, Deus, na batalha, em nome de Jesus. E que a tua palavra, por meio dos meus irmãos, seja proclamada aqui em Jerusalém, em Judeia, Samaria e até os confins da terra, para que o teu nome seja engrandecido e glorificado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Siga-me no chamado até o fim. Agradeço a Deus pela sua vida, porque despertou em mim tanta coisa, e eu tenho certeza que também que despertou nas nossas filhas. É obedecer ao chamado que Ele tem para cada uma de nós. O segredo é esse, né? Muito obrigada. Fica aí um pouquinho, porque você tem... Eu vou chamar a Verônica, uma das nossas auxiliares, para entregar uma singela lembrança para você, nesse momento, para você cultivar. Ela está brotando mais flores ainda, que é essa orquídea, que você venha lembrar da gente. E ela não morre, só a gente cuidar dela. A gente cuida, e ela gosta de companhia, ela gosta de ficar perto de outras árvores, de plantas. E ela vai dar muitos frutos, muitos anos, tá? Eu tenho em casa e eu quero que você lembre sempre da nossa organização através dessas orquídeas, tá bom? Louvor. Aí, vamos colocar de pé? Vamos louvar a esse Deus maravilhoso. Tudo é dele, tudo é para ele. Nós somos dele. Que você possa se render ao seu Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele
quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Por quê? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, porque Ele vive, temor não terá, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Está nas mãos, está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida de todos que contribuem para a organização das nossas programações. A minha liderança, eu não trabalho sozinha, eu tenho uma equipe, eu tenho a Jureni, tenho a Verônica, eu tenho a Bianca, eu tenho vocês, líderes, que nos apoiam nas nossas programações, eu tenho o Ministério de Louvor, eu tenho as minhas filhas formadas ano passado, que estão aqui também, o pessoal da multimídia, PIB Campus, ou seja, a gente quando está envolvida e entende que tudo é para Ele, tudo contribui e a gente fica, o coração sai daqui extasiado de alegria, né? E eu agradeço a Deus pela vida das nossas filhas que se propuseram também a se caracterizarem, estarem aqui falando, né? Todo mundo, se eu esqueci de alguém, receba a minha gratidão a si mesmo, e principalmente a pastora Érica. Muito obrigada, porque quando a gente pede a Deus orientação, Ele fala mesmo e Ele manda a pessoa certa para ser a voz dEle nessa noite. E você foi a voz do Senhor aqui, tá? E juntamente com o pastor Clóvis também. Eu agora vou pedir a nossa coordenadora geral da União Feminina, a nossa irmã Regina, para vir aqui orar. E também eu peço ao pastor Rogério, eu gostaria que ele estivesse no início para dar as boas-vindas, mas ele teve dificuldade de chegar aqui, mas ele já está ali. No final, pastor, dá uma palavra também, rapidamente, para a gente finalizar o culto. E antes de encerrar, a nossa lojinha está ali, contribuam, nos ajudem, tá?
a cantina, muito bem. Igor sempre nos auxiliando, né, Igor? Muito obrigada. E também nós falando da Noite de Talentos, que vai ser dia 9 de abril. Por favor, e meninas que não se inscreveram ainda, vai ser na Igreja Batista do Flamboyant, né, com as inscrições está com a Ana Maria, está no nosso grupo de líderes. Por favor, participem. Vamos estar lá também louvando o Senhor, apresentando os nossos talentos para Ele, tá? Então, todas vocês. Então, nós vamos finalizar. Pastor Rogério, dá uma palavra e a irmã Regina finaliza com uma oração, por favor. Meus irmãos, que a graça, paz e misericórdia do Senhor sejam sobre nós. Que maravilha. No primeiro momento nós não estávamos aqui no santuário, mas como está havendo uma transmissão, nós estávamos acompanhando todos os momentos, e maravilhosa participação das meninas das várias igrejas, trazendo esclarecimento de campos missionários para nós. Tudo isso nos traz grande alegria. A palavra da pastora Érica, a palavra de Deus que ela nos trouxe nesta noite, por certo, uma palavra de despertamento. E o meu resumo final às irmãs e aos irmãos que estão presentes: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Deus abençoe a liderança. O Senhor estenda a sua mão sobre nós. São sempre bem-vindos à Primeira Igreja Batista de Campos. Estamos sempre de braços abertos para recebê-los. Deus os abençoe. Boa noite, meus queridos, minhas queridas meninas mensageiras do Rei, pastora Érica. Eu quero, antes da oração, dar uma palavra. Eu queria muito que a irmã Nara estivesse aqui do meu lado, mas ela achou melhor ficar lá. Eu quero dizer para a irmã Nara, para essa igreja, que até aqui nós chegamos porque ela segurou o tranco. Só agora eu resolvi seguir, junto com ela, né, como presidente. Mas quem trabalhou até agora, do meu lado, fazendo aquilo que eu deveria fazer, foi a irmã Nara. Então, a Deus toda a glória, toda a gratidão. A irmã Nara, minha gratidão muito grande, porque se ela não estivesse ao meu lado, não sei o que seria. A pastora Érica, né, pela palavra, me fez refletir muito sobre o que João diz: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que permanece para a vida eterna. E nós fazemos o contrário. Trabalhamos muito pela que perece, e a que permanece, nós, como estamos aquém, que Deus nos ajude e continue usando de misericórdia com cada um de nós, com graça, e que esta noite seja essa noite de despertamento, para que venhamos a entender que somos chamados para uma obra muito maior, que é do reino de Deus. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso querido e amado Pai, que habita nos altos céus e que está no meio de nós. Obrigado, Senhor nosso Deus, por este momento tão maravilhoso de culto ao Senhor, de adoração ao Senhor, pelas vidas, ó Deus amado, nossas mensageiras do Rei. Guarde, Senhor, livra-as de todo mal e desperta a cada dia na busca da Tua palavra, da oração, da obediência e do eis-me aqui, Senhor, quando o Senhor disser:
siga-me. Ó Deus querido, abençoa cada uma de nós, a cada um de nós que estamos aqui nesta noite. Perdoa, Pai amado, as nossas faltas, os nossos pecados, o nosso não que muitas vezes dizemos para o Senhor. E que possamos, ó Deus, a partir desta noite, a ouvir tão rica mensagem que o Senhor trouxe aos nossos corações, que sejamos despertados, ó Pai, para o Teu serviço. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. E gostaria de dizer, para as nossas meninas, um versículo que eu aprendi com a Sandra. Talvez ela não se lembre. Salmos 37, versículo 4. Alegra-te no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. É palavra de Deus, e ela se cumpre. Alegra-te no Senhor. A sua alegria é o Senhor? A sua porção é o Senhor? Ele vai satisfazer o que deseja o teu coração. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos tirar fotos lá também, tá, crianças? Tem as fotos lá para a gente fez a decoração pensando em vocês. Podem mexer na mala, tá? Podem aproveitar, né, Igor? Já tirou foto, Igor?